princípio da insignificância não se aplica a crimes contra a administração pública. A decisão foi do TRF1 durante um julgamento que analisou o processo de funcionário dos Correios acusado de embolsar o pagamento que um cliente faria do título de capitalização dele. Justiça Federal entende que despesas públicas realizadas para fim diverso do originário, mas aplicadas em prol da comunidade, não caracterizam ato de improbidade administrativa. E tem também um caso relacionado ao direito à educação. TRF decide que aluno deve continuar na faculdade no turno para o qual escolheu prestar vestibular. O Inteiro Teor destaca decisões e temas que estão em discussão na Justiça Federal da Primeira Região. Acompanhe a partir de agora. Imagine a seguinte situação. Você vai a uma agência tentar pagar um carnê, mas o funcionário do órgão público não processa o pagamento e fica com o dinheiro. Esse assunto foi debatido no TRF da Primeira Região, que decidiu: o princípio da insignificância não se aplica a crimes contra a administração pública. No caso, o gerente de uma agência dos Correios foi acusado de embolsar mais de R$ 800 recebidos como pagamento de um carnê de capitalização de um cliente. Veja na reportagem. Dona Tereza guarda até hoje os comprovantes do carnê de um título de capitalização que, no passado, lhe rendeu bons prêmios. Ela lembra com alegria da participação no programa de TV onde foi premiada. Quem rodasse o peão para ganhar, para ser a família feliz, ganhava todos os prêmios daquele ano, né? Que era a casa, né? Uma casa, um carro, né? Era um Gol de 2 portas, né? Um Gol, uma TV, um computador, deixa eu ver o que mais, e um som, e a casinha do cachorro. Como Dona Tereza, muitas pessoas pagam mensalmente títulos que podem ser sorteados ou resgatados de tempos em tempos. As casas lotéricas e as agências dos Correios são os locais mais procurados para quitar estes boletos, que podem ser pagos também nos bancos. Mas imagine a seguinte situação: você tentar pagar o carnê ou qualquer outro boleto e o responsável pelo recebimento dos valores em agência pública agir com má fé e, ao invés de processar o pagamento, ficar com os valores. O responsável pelo desvio pode ser denunciado por peculato, que é um crime de desvio de um bem ou valor público por funcionário que tem acesso em razão da função que exerce. A previsão consta no artigo 312 do Código Penal Brasileiro e se enquadra nos crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral. Pode render de 2 a 12 anos de reclusão e pagamento de multa. Recentemente, o TRF da Primeira Região analisou um caso assim e condenou o gerente de uma agência dos Correios em Minas Gerais que se apropriou dos valores relativos a 38 mensalidades de carnês do Baú da Felicidade. De acordo com a denúncia do Ministério Público Federal, os carnês foram autenticados no caixa operado pelo denunciado como se tivessem sido pagos, causando um prejuízo à empresa de Correios e Telégrafos no valor de R$ 832. Apesar de, na primeira instância, o princípio da insignificância chegar a ter sido aplicado ao caso, na terceira turma do TRF1, a relatora, desembargadora Mônica Cifuentes, destacou que é inaplicável tal princípio aos crimes contra a administração pública, em razão da relevância do bem jurídico protegido. O gerente foi condenado a devolver os valores desviados dos Correios. A nossa reportagem ouviu o advogado Wesley Bento sobre o tema. Ele explicou que, em regra, a insignificância se aplica às relações privadas. No caso do funcionário dos Correios que se apropriou de dinheiro alheio, mesmo sendo um valor irrisório, cabe punição. O que acontece no caso da administração pública é que quando um agente público
comete, por exemplo, peculato contra a administração pública, não importa o valor, porque a norma ali não está protegendo só o patrimônio da administração pública. Ela está exigindo do agente público um determinado comportamento ético, que nesse caso é violado. Então, mesmo que o valor seja pequeno, a jurisprudência tem entendido, e a meu ver acertadamente, que mesmo que o valor do prejuízo seja pequeno, da lesão seja pequena patrimonialmente, mesmo assim, o bem jurídico que foi protegido por aquela norma foi violado e então não se aplica o princípio da insignificância, ou seja, quem cometeu deve ser punido ainda que o valor seja pequeno. Decisões como essas, julgadas pelo TRF da Primeira Região, estão no nosso portal. Basta clicar em Mais Notícias. E você vai ver a seguir: Justiça Federal entende que despesas públicas realizadas para fim diverso do originário não caracterizam ato de improbidade administrativa. TRF decide: aluno tem direito a continuar na faculdade no turno para o qual escolheu prestar vestibular. O Inteiro Teor está de volta agora com a seguinte notícia: despesas públicas que foram realizadas para fim diferente daquele para o qual deveriam ter sido aplicadas, mas que foram empenhadas em finalidades públicas, não caracterizam ato de improbidade administrativa. A quarta turma do TRF da Primeira Região julgou improcedente o recurso do Ministério Público Federal e da União, que buscavam condenar por improbidade administrativa um ex-prefeito do município de Érico Cardoso, na Bahia. O ex-gestor teria destinado verbas do Programa de Atenção Básica à Saúde ao pagamento de despesas que não se enquadram nas finalidades do programa, como, por exemplo, contas de telefone da Secretaria de Saúde e exames médicos de pacientes do SUS. Já em primeira instância, ele foi absolvido por falta de comprovação. A União e o MPF recorreram ao TRF1 alegando que, ao liberar valores para custear algo diverso da finalidade do programa, o ex-prefeito incorreu em culpa grave. Mas, ao analisar o caso, o colegiado entendeu que a leitura das despesas com os recursos do programa não pode ser tão literal, até mesmo porque os gastos foram efetuados com finalidades públicas. O relator desembargador federal Olindo Menezes destacou que o gasto com a realização de exames em pacientes do SUS demonstra que a verba foi usada em prol da comunidade. Para o colegiado, não ficou demonstrado prejuízo ao erário. O TRF da Primeira Região garantiu a um aluno o direito de continuar na faculdade no turno para o qual escolheu prestar vestibular. Veja essa história na reportagem de Daniela Garcia. Nayá escolheu com todo cuidado a faculdade onde iria começar o curso de jornalismo, passou no vestibular, fez a matrícula, pagou a mensalidade, tinha até a grade horária definida. Estava tudo certo para iniciar o nível superior, mas quando faltava pouquíssimo tempo para começar as aulas, veio a notícia inesperada. Eles falaram que não teria como, que não fechou turma e não tinha como abrir com poucas pessoas. Aí eles me indicaram para que eu fosse fazer publicidade na mesma faculdade ou que eles iam devolver meu dinheiro e tudo mais, cancelar o contrato para poder procurar outra faculdade. E aí foi nisso que eu tive que ir no desespero procurar outra universidade, porque estava fora dos meus planos. Então o meu pai me acompanhou muito nisso, então ele vinha comigo, saía do trabalho mais cedo para me acompanhar nas outras faculdades, aí uma não fechava a turma, então foi muito desgastante e frustrante. Ela optou pela devolução do dinheiro, mas ficou frustrada com a situação. Me senti muito lesada, assim, porque eu na época era muito nova, então eu não entendia, mas o meu pai mesmo, ele ficou muito bravo, porque ele falou, poxa, eu corri atrás do dinheiro para pagar a mensalidade, eu fechei o contrato, demandei um tempo para isso, e aí, por que a faculdade não me avisou antes? A faculdade poderia ter avisado, olha, tem pelo menos a possibilidade de não abrir uma turma. Há outros alunos em situações iguais ou até piores. Em Minas Gerais, um estudante recorreu à justiça para garantir o direito de concluir o nível superior no horário para o qual prestou vestibular e se matriculou. Ele estava prestes a começar o 6º semestre do curso de Administração de Empresas quando a faculdade alterou unilateralmente o horário de aulas, transferindo os alunos do turno matutino para o noturno. Inconformado, ele procurou o judiciário. Já em primeira instância, foi assegurado o direito do estudante de continuar no período da manhã.
A instituição de ensino recorreu ao TRF da Primeira Região, mas, por unanimidade, a 5ª turma do tribunal negou o recurso de apelação e manteve a sentença. O relator, desembargador federal Souza Prudente, destacou que a alteração de horário priva os estudantes do acesso à educação, pois, tendo ingressado em determinado curso e turno, os alunos já agendam compromissos regulares diários condicionados ao período contratado. Este advogado orienta sobre os cuidados que podem ser tomados para evitar casos como estes. O ideal é que o aluno, quando for prestar o vestibular e eventualmente fazer sua matrícula, busque se informar junto à universidade, junto aos próprios colegas, sobre o histórico daquela instituição de ensino, se é uma instituição que tem já precisou fechar alguns cursos por determinada falta de demanda de alunos, se é uma instituição ou se é uma instituição que tem o histórico de manter integralmente os cursos nos turnos que foram prometidos, né? Evidentemente, nem sempre isso é possível ou se tem notícia desse histórico, mas quando esse tipo de situação ocorrer, o ideal é que o aluno, sim, busque contato com a instituição para tentar solucionar a questão da forma mais razoável possível. Esse foi o Inteiro Teor, com notícias sobre a Justiça Federal da Primeira Região. Você pode ficar com a gente no nosso portal e também nas redes sociais, como no YouTube e no Instagram. Até o próximo programa. Tchau!